Boa noite a todos e todas, então, oficialmente. Bem-vindos e bem-vindas a esta atividade, que é o Seminário sobre os Escritos, coordenado e apresentado por mim, Maurício Malisca. Sou psicanalista e membro da Maiêutica Florianópolis, instituição psicanalítica. Este seminário, então, para quem participa pela primeira vez, não sei se são muitos os casos aqui de pessoas que estão participando pela primeira vez, mas, de todo modo, então, é um seminário que a gente tem a intenção de discutir os textos que fazem parte dos escritos do Lacan, né? Nesse sentido, então, a cada encontro, a gente discute um dos textos dos escritos. Hoje será a significação do falo. Então, o funcionamento eu faço uma apresentação, um comentário sobre o texto, depois uma colega vai apresentar algumas questões ou lançar alguma questão para o debate. Na noite de hoje, a Maria Estela Gonçalves, nossa colega adjunta na Maiêutica, que vai estar realizando essa função. Já agradeço de antemão a disponibilidade da Estela para isso, e depois, então, o debate com o público, né? A nossa atividade está sendo gravada, porque depois ela é editada e postada no canal no YouTube Psicanálise ao Meio-Dia. E também essa atividade está sendo transcrita pela Estela. A gente transcreve e publica no site da Maiêutica a transcrição do seminário. Estamos com alguns seminários em atrasos lá na transcrição, mas agora, com o recesso de julho, pequeno recesso de julho, pretendemos colocar em dia, ou quase em dia, a transcrição dos seminários. Então, agradeço a todos aí que estão envolvidos nessa atividade, esses parceiros, ao grupo de estudos sobre os escritos, que vem trabalhando também. Enfim, não vou nomear as pessoas, senão eu acabo esquecendo. E, principalmente, agradeço a presença de vocês mais uma vez nesse espaço. Vamos iniciar, então, o texto de hoje, então, que vamos discutir, a significação do falo. Um texto relativamente curto, se comparado com os últimos textos que foi objeto aqui da nossa discussão, em termos de tamanho mesmo, 12 páginas, né? Menor do que os outros, alguns textos que passaram de 60 páginas, né? Mas, de todo modo, um texto denso, né? Um texto denso em termos de conteúdo, em termos de elaboração. Um dos textos mais importantes também dos escritos, né? A gente percebe aqui nessa leitura dos escritos que tem textos que ganharam maior relevância e notoriedade do que outros, né? Então, a significação do falo, com certeza, é um desses textos muito referidos e estudados nos escritos, né? O que nos dá uma certa, como dizer, uma certa vantagem também, né? Pois, ao ler esse texto, a gente já tem alguns elementos também, enfim, até mesmo de outros comentários, né? O Harari, por exemplo, em 2002, se eu não me engano, fez um seminário, ele discutiu esse texto, a significação do falo, de modo muito detalhado. Depois esse texto, esse comentário do Harari foi publicado numa revista da Clinamen, né? A revista número 2 da Clinamen. Enfim, então, esses textos em que tem um maior percurso aí de debate e tal, de um certo modo, temos a vantagem de também nos servir disso para a discussão. Embora aqui estamos realmente, sendo sincero com vocês, estamos privilegiando a nossa leitura, né? Não desconsiderando o que outros colegas, outros analistas também já fizeram em termos de percurso, mas não é nosso intuito fazer uma grande pesquisa em torno da leitura que outros psicanalistas fizeram desse texto para daí chegarmos aqui e apresentarmos a nossa leitura.
isso seria um trabalho muito mais amplo e não temos né, tempo para isso, e nem é esse o propósito. O propósito aqui é apresentar a nossa leitura mesmo, indo diretamente aí na escrita de Lacan, essa escrita tão dita como difícil e tal, como comentamos no último seminário, né? Enfim, então o nosso desafio é justamente esse, se deparar com a escrita de Lacan, né? Então, esse texto, a significação do falo, consta o título em alemão também, de Bedeutung des Falos, está em alemão porque esse texto foi inicialmente uma conferência proferida em alemão em 9 de maio de 58 no Instituto Max Planck de Munique, um instituto que existe ainda, extremamente forte em termos de pesquisa, né? Então, inicialmente esse texto foi, né, escrito em alemão. E o Lacan começa dizendo que fomos os primeiros a extrair de Freud a outra cena. A outra cena é uma expressão metafórica para falar do inconsciente, né? Metafórica e poética, podemos dizer, né? E Lacan continua dizendo que caso no a posteriori, no Nachtstragelich, esses esforços se tornam impraticáveis, é porque eram inauditos, né? Que sejam praticáveis e auditos, podemos dizer, né? Sabemos que o complexo de castração inconsciente tem uma função de nó, ele vai dizer, né? Que o complexo de castração tem uma função de nó. Primeiro, na estruturação dinâmica do sintoma, no sentido analítico do termo, quer dizer, daquilo que é analisável nas neuroses, perversões e psicoses. Ou seja, pensar que o complexo de castração está nessa função de nó, nessa função de amarração, eu diria numa função pivô nas estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. Ou seja, o ponto central, o ponto pivô das estruturas clínicas é justamente a estruturação do complexo de castração, né? Ou seja, como que se dá aí esse não é um momento, quase que saiu a falar um momento, não se trata de um momento, mas de que modo que se dá essa estruturação do complexo de castração. Essa é a primeira observação. E segundo, de uma regulação do desenvolvimento que dá a esse primeiro papel, esse ponto número 1, né, a sua ratio, quer dizer, a sua razão, né, a sua proporção, né, ou seja, o efeito disso na regulação do desenvolvimento. A relação de poder se identifica com o seu sexo e sua posição em relação ao outro na relação sexual. Sim, porque essa questão do complexo de castração é justamente a relação do sujeito com a identificação com o seu sexo e também a sua posição em relação ao outro na relação sexual, né? Lacan continua dizendo que uma antinomia, uma contradição no homem, né? Deve ele assumir os atributos apenas a partir de uma ameaça ou até mesmo sob o aspecto de uma privação. Ou seja, essa antinomia, essa contradição no homem, né? De assumir esses atributos daquilo que vem como uma ameaça, né? Os atributos fálicos, naquilo que na castração aparece como ameaça, né? A ameaça de perda desses atributos, ou até mesmo o aspecto da privação, ou seja, a privação do falo, no sentido que efetivamente ninguém tem o falo, nem homens nem mulheres, então, ou seja, de uma privação do falo, já fazendo uma diferença aí que o falo não é efetivamente o pênis, né? E ele vai marcar muito bem isso, Lacan, aqui nesse texto. Mas vamos por partes aqui. Freud marcou as sequelas do complexo de castração no homem, ou seja, as sequelas dessa não só ameaça de castração, mas de todo esse complexo de castração no homem e do penisneide, não sei se pronuncio bem assim esse termo em inglês, né?
que é a inveja do pênis da mulher. Então, quer dizer, isso produz efeitos no homem e na mulher, né? Por isso mesmo esse complexo, né? Que o Harari, inclusive, vai dar uma certa precisão nisso, né? Dizendo que o complexo não é de Édipo, né? O complexo é de castração. Édipo é um mito, né? Um mito em que cada sujeito falante reedita aí na sua vivência edípica, né? Então, o Édipo como mito e a castração como um complexo, né? Na página 693, ele vai dizer que essa aporia seria uma situação insolúvel, não é a única, mas foi a primeira que a experiência analítica nos colocou, né? Ou seja, então, quer dizer, essa aporia não é a única, mas a primeira que a própria experiência da análise nos trouxe, né? Ela é insolúvel pela própria redução a dados biológicos, em que a própria necessidade do mito subjacente à estruturação do Édipo demonstra isso. Ou seja, essa redução ao biológico, essa redução ao anatômico, né, em que aparece aí a ordem da necessidade, ela é acrescentada aí pelo mito, né? Esse mito do Édipo que estrutura essa subjetividade, né? Então a gente vê aqui Lacan colocando o Édipo como um mito. Em diversos outros momentos da sua obra, ele coloca o Édipo como complexo, ao menos se refere assim, complexo de Édipo, né? Nos seminários isso aparece né, muitas vezes, ele dizendo complexo de Édipo, né? Mas fundamentalmente a observação de que o Édipo vem como um mito, né? É da ordem do mito isso, né? Qual o vínculo, então, Lacan se pergunta, entre o assassinato do pai e o pacto da lei primordial? Aqui uma referência clara, Totem e Tabu, né? Nessa relação entre o vínculo entre o assassinato do pai e o pacto da lei primordial. É com base em questões clínicas que a discussão pode ser fecunda. Quer dizer, não é com base em outra coisa, com base em questões clínicas que isso pode trazer alguma relevância. Em relação à mulher, a questão se torna espinhosa em função de 4 pontos. Os 4 pontos aí. Primeiro, a menina se torna em algum momento castrada, no sentido de privada de fala. Castrada por alguém que primeiro é sua mãe e depois seu pai. Então, quer dizer, essa ideia da castração vir do pai, né? Aqui Lacan coloca a castração que num primeiro momento vem, ou num primeiro tempo lógico da questão, vem primeiro pela mãe, né? E que a menina está privada do falo, né? Castrada nesse sentido de privada. Algo que depois também Lacan vai fazer essa diferença das 3 categorias da falta, né? A frustração, a privação e a castração, né? A frustração, a falta no imaginário, a privação, a falta no real e a castração como a falta simbólica, né? Então, essa distinção é extremamente necessária nesse momento. Segundo ponto, em ambos os sexos, a mãe é fálica, no sentido, então, de provida de falo, né? Não privada nesse momento, mas provida de falo, né? Em que o sujeito aí, o sujeito seja homem ou mulher, menino ou menino, os 2 sexos, vem a mãe como fálica, né? O terceiro ponto, a significação da castração ocorre a partir da constatação da castração da mãe, ou seja, ao se deparar que essa mãe não é provida de falo, mas sim castrada, né? E quarto, isso desemboca na questão da razão da fase fálica. Freud considera inicialmente o atributo fálico e o gozo masturbatório, e o gozo da mulher no clitóris promovido à função de falo.
Com isso, fica excluído os dois sexos até o final da fase dita fálica e o declínio do complexo de Édipo. Então, quer dizer, nesse quarto ponto, ele está falando de uma certa razão, de uma certa proporcionalidade aí da fase fálica. Esse termo também teríamos que relativizar, né? Não se trata de uma fase, né? Não é um período do desenvolvimento, uma etapa da vida, mas sim de um tempo lógico aí, de uma estruturação, né? Em que esse atributo fálico se torna também o gozo masturbatório, né? E o gozo da mulher no clitóris, né? Promovido essa função de falo, né? Com isso, então, fica excluído dos dois sexos, né? Até o final dessa fase dita fálica, e o declínio do complexo de Édipo. Aí aparece o termo complexo de Édipo, né? Esse desconhecimento da diferença sexual, Lacan coloca no sentido de que é bastante suspeita. A palavra suspeita é minha aqui, mas, enfim, essa questão do desconhecimento da diferença sexual será algo bastante suspeita, pois Lacan diz parece com aquela fábula escrita por Longo, nos séculos 2 ou 3 depois de Cristo, que é a fábula de Daphne e Chloé, né? Essa fábula, Daphne e Chloé, também conhecida como as pastorais, né? É uma fábula que conta a história de dois jovenzinhos, né? Um menino e uma menina, que crescem juntos em um bosque, né? Até o momento que começam a se perceberem sexualmente, né? Até o momento de uma adolescência, de uma puberdade, em que os dois começam a se olhar e ter interesse um pelo outro sexualmente, mas eles não conseguem transar, não conseguem ter uma relação sexual, porque não sabem como fazer amor, né? Desconhecem como fazer. Tentam e tentam fazer de roupa, vestidos, né? E aí não conseguem, não sabem como fazer, né? Então, quer dizer, Lacan suspeita desse desconhecimento da diferença sexual, né? De uma coisa um pouco ingênua, como esse conto das pastorais, né? Em que Daphne e Chloe também não sabem como fazer. Até o momento, então, que uma mulher mais experiente, no texto ali diz uma velha senhora, me parece um equívoco de colocar velha senhora, porque não é uma velha senhora, né? Aparece uma mulher chamada Lycaenon, não sei se é bem assim que pronuncia, mas enfim, Lycaenon, que é uma mulher mais experiente, não é uma velha, né? E essa mulher mais experiente, então, seduz Daphne e mostra para Daphne os segredos do amor. Então, quer dizer, Daphne, que é o menino ali, o rapaz, né, é iniciado, né, nas questões do amor, nas questões da sexualidade, por essa mulher, né? Uma mulher, então, que não era uma velha, né, mas sim uma mulher experiente, né? Jovem também, mas experiente, né? E que revela para ele, então, os segredos do amor, né? Então, alguns autores consideraram essa fase fálica, diz Lacan, como o efeito do recalque e a função do objeto fálico como um sintoma, né? E Lacan se pergunta, né? A questão é qual sintoma, né? Sintoma na fobia, na perversão, né? Essas discussões parecem não fazer avançar. Esse debate parece, inclusive, ter uma paixão doutrinal, naquilo que ficou conhecido nos debates dos anos 20 e 30, né? Debates que eram alimentados por Helene Deutsch, Karen Horney e Ernest Jones, né? Então, quer dizer, aqui Lacan está fazendo uma certa crítica de considerar, primeiro, essa fase fálica, né? Já uma crítica aí sobre a própria fase, como um efeito do recalque, né? E esse objeto fálico como um sintoma, né? No fundo, parece que essa paixão doutrinal que ele está falando aqui
seria de tomar o genital como a sexualidade genital como a sexualidade madura, normal, né? A sexualidade saudável, né? O que é um grande equívoco, né? Enfim, tomar o genital como esse sexual a ser atingido, né? Esse homem e a mulher normal, psiquicamente saudáveis, né? Então, quer dizer, não é nada disso, né? E não se trata do fálico como um sintoma, né? Aliás, Lacan vai se opor à questão fálica aí como sintoma, como objeto parcial, como objeto interno, bom, mal, quer dizer, ele vai trazer uma crítica sobre isso, né? Para ele, o falo é um organizador da sexualidade, né? E não pode ser visto como um objeto parcial, né? Inclusive, quando ele faz lá aquele arco, né, em que tem os objetos parciais, ele coloca ali o seio, as fezes, o olhar, a voz, mas não coloca o falo, justamente porque o falo está na articulação disso, né? O falo como um objeto privilegiado, mas não um objeto parcial, né? Um objeto que é um organizador da sexualidade. Então, não está nessa questão, muito menos nesse debate aí que alimentou aí entre os anos 1928 até 1932, esse debate é alimentado por Helene George, Kanye Horney e Ernest Jones, né, sobre isso. Ele vai falar um pouco mais de Ernest Jones, dizendo que o Jones apresenta um texto que fala da fânesis do desejo, em que Lacan critica dizendo que o texto mostra a própria deficiência de Jones, né? Em outro texto aqui, que já discutimos aqui nos escritos, Lacan vai fazer uma crítica a essa ideia da afanes do desejo que Jones defendeu, né? Lacan vai dizer, eu falei, ele próprio, né? Eu falei da afânesis, né? Mas a afânesis do sujeito, né? E não uma afânesis do desejo, né? Então, ele critica essa ideia da afânesis do desejo em Jones. Então, aqui já não é a primeira vez que encontramos essa crítica a Jones aqui nos escritos, né? E ele vai dizer na página 695 que Jones normaliza a questão da diferença sexual com uma citação bíblica, entre aspas, e Deus criou o homem e a mulher. E normalizou, então, a função do falo como um objeto parcial interno no corpo. Então, quer dizer, Lacan, né, se opõe a isso e diz que o que teria imposto a Freud o evidente paradoxo de sua posição, Freud soube escutar o inconsciente, que ele inventou diferentemente de seus seguidores, e alguns até perseguidores, vamos falar a verdade, né? Lacan aponta que, para ele, a chave está na sua noção de significante, como algo oposto ao significado na análise linguística moderna. Ou seja, a partir desse ponto do texto, página 695, Lacan começa a introduzir o falo fundamentalmente como um significante, né? Então, quer dizer, o falo como não sendo nada disso de objeto interno, externo, parcial, total, nada disso, né? Mas sim o falo como um significante, né? E por isso mesmo até esse termo em alemão que ele grafa aí no texto, né? Die Bedeutung des Fallos, né? Ou seja, Bedeutung é um termo que vem lá de Frege, né? Quando Frege coloca o Bedeutung como sendo a referência, né? Numa noção de significação, né? Não como o referente, que é aquilo que se aponta o dedo, né? O referente como aquilo que é, né? Mas sim de uma referência, de uma significação, né? O famoso exemplo de Frege, né? Quando diz a estrela da manhã, a estrela da tarde, né? O referente nesses dois casos é Vênus, né? É o planeta Vênus, né? Então, quer dizer, o referente, aquilo
a coisa ali que está sendo apontada, né? Mas a significação como sendo esse elemento de significação, né? Dizer a estrela da manhã, né? Ou a estrela da tarde, né? Então, quer dizer, essa noção de uma significação, né? Diferentemente do Sinn, ou Sinn, não me recordo bem como eu pronunciei isso em alemão, S-I-N-N, Sinn, que Frege coloca como sendo o sentido, né? Então, ou seja, de Bedeutung, então, Lacan aqui vai aproximando a noção de significante. Significante que ele vai dizer oposto ao significado na análise linguística moderna. Aqui, novamente, ele está fazendo, sem dizer o nome, mas está colocando uma clara referência a Saussure, né? Pai da linguística moderna, né? Em que o Saussure justamente está trabalhando numa oposição aí do significante ao significado. Oposição no sentido que os dois estão nas duas faces que compõem o signo linguístico, né? Então, quer dizer, numa contraposição, talvez melhor dizendo, significante e significado, né? Então, essa noção de significante que vai ser extremamente cara para Lacan e para a psicanálise, né? E ele segue dizendo que Freud não pôde contar com a linguística em seu tempo, apesar de ser um contemporâneo de Saussure, né? Mas todo Saussure foi feito a tempo ou não a tempo de Freud ter conhecimento disso, apesar de Freud ter analisado um dos filhos de Saussure, né, Raimundo de Saussure, que se tornou psicanalista, escreveu um livro, Freud prefaciou o livro desse filho do Saussure, né? Mas, enfim, Lacan aqui diz que Freud, então, não pôde contar com a linguística em seu tempo, né? Pois esta, no sentido moderno, veio depois, né? Mas Freud pôde antecipar as suas fórmulas, né? Ou seja, aquilo que encontramos em Saussure, por outras vias, já estava em Freud, né? A posição de Freud é que o significante tem posição ativa nos efeitos de significado. Essa já é, claro, uma interpretação lacaniana aí da leitura de Freud, né? Que o significante tem posição ativa nos efeitos de significado. A paixão do significante torna-se uma condição da dimensão humana. Na questão de, através do significante, o homem fala. Mas também no homem e através do homem, isso fala. Ou seja, o inconsciente fala, né? Então, quer dizer, a paixão do significante torna-se essa condição da dimensão humana, em que esse significante fala no homem, né? Isso fala, esse inconsciente que fala, né? E também faz o homem falar, né? Então, há uma relação da palavra e com a palavra, né? Isso que fala e isso que faz o homem falar. Isso que fala no homem e isso que faz ele falar, né? Não se trata da relação do homem com a linguagem no sentido do fenômeno social ou cultural, né? Lacan aqui não está trabalhando o aspecto sociocultural da língua, da linguagem, ou esse aspecto social da linguagem como comunicação, não é disso que se trata, né? Mas sim a dimensão subjetivante do significante. E, principalmente, o falo nesse lugar de significante. Esse é o ponto que ele vai atingir, né? Quer dizer, a dimensão, essa importância da dimensão do significante no homem é pensar que esse significante é fálico. Aliás, que todo significante é fálico, né? Então, quer dizer, eu falo no ponto central do significante, né? Trata-se de encontrar, então, diz Lacan, na outra cena, essa metáfora, para dizer do inconsciente, né? Essa metáfora poética, né? É uma definição poética do inconsciente essa, né? Então, trata-se de encontrar na outra cena do inconsciente efeitos do duplo jogo de combinação e substituição dos significantes, que procedem respectivamente às operações de metáfora e metonímia.
efeitos determinantes na instituição do sujeito. E há uma apologia desses termos. Não, desculpe, a topologia desses termos, né? Bom, então, o que acontece? Nessa outra cena do inconsciente, o que está em jogo é esse duplo efeito do eixo da combinação com o eixo da substituição. Aqui, novamente, recorre à linguística, mais exatamente a que foi introduzida por Jacobson, embora que Saussure também já falava desses dois eixos do plano cartesiano, né? Que Saussure também recupera lá do plano cartesiano, de Descartes, tal, que Descartes já aplicava isso na questão matemática, né? O Saussure pensa, então, e depois Jacobson aperfeiçoa, na verdade, os dois eixos, né? Um eixo, né, sintagmático, que é o eixo, então, das sucessivas, né? O eixo metonímico, portanto, um eixo de deslocamento, o eixo horizontal, e no eixo vertical, o eixo da metáfora, o eixo paradigmático, o eixo da sincronia, né? O eixo das simultaneidades, né? Então, quer dizer, esses dois eixos, né, que compõem a linguagem. E Lacan vai tomando aqui que isso não só compõe a linguagem, no sentido linguístico do termo, mas também que é sobre esses efeitos aí que se institui. É interessante que ele usa instituição do sujeito e não constituição do sujeito. Instituição do sujeito, né? No sentido, então, digamos, subjetivo desse termo, no sentido psíquico, aí também podemos dizer. E o falo está justamente nesse ponto central, porque o falo é o significante dessa estruturação. Isso fala no outro, quer o sujeito escute ou não com seu ouvido. É por uma anterioridade lógica que o despertar do significado, o sujeito encontra o seu significante. Essa descoberta entre significado e significante é a própria fenda, Spaltung, que funda o sujeito. Então, quer dizer, essa divisão entre o significado e o significante, essa divisão que está na barra, né? Isso que o Saussure coloca, né? O significado sobre o significante, né? E a barra separando, Lacan justamente vai inverter essa ordem, né? Colocando o significante sobre a barra, o significado embaixo, né? E essa barra como a barra do recalque, e justamente aí, nessa divisão, a própria fenda, né? A espalda, né? A fenda que funda o sujeito, né? E ele segue, então, dizendo que o falo é uma função, não uma fantasia em seu efeito imaginário, também não é um objeto. Aqui que ele vai falar, nós estamos na página 696, aqui ele vai falar de modo mais explícito, dizendo que o falo é uma função significante. Não é uma fantasia em seu efeito imaginário, também não é um objeto parcial, nem interno, nem bom, nem mal, quer dizer, ele está brincando aqui com as denominações de outros psicanalistas, né, o bom e o mal da Melanie Klein, objeto interno e externo, né, quer dizer, o parcial lá do Jones, quer dizer, não é isso, né, não é um objeto, nem parcial, nem interno, nem bom, nem mal, não é um objeto para início de conversa, né, e aqui está se separando desses freudianos, desses kleinianos, né, e muito menos o falo também não é um órgão, nem pênis, nem clitóris, ele simboliza esses órgãos, mas não é. Então, quer dizer, enquanto significante, como ele disse, né, que o significante produz efeitos de significação. Então, quer dizer, se eu falo é um significante, ele produz efeitos de significação sobre esses órgãos, mas ele não se reduz a eles. Então, quer dizer, o falo não é o pênis, não é o clitóris, né? Ele produz um efeito de simbolização sobre isso. Assim como produz um efeito de simbolização em cima de outros objetos, a própria mãe
Se dizemos que a mãe é fálica, é por um efeito simbólico, é por um efeito desse significante produzindo essa significação, né? Se dizemos também que o dinheiro é fálico, que o dinheiro é um símbolo fálico, enfim, é isso tudo como um efeito desse significante, um efeito simbólico, um efeito de linguagem, em última instância, né? E não foi sem razão, Lacan vai dizer na 697, e não foi sem razão que Freud extraiu do falo simulacro. Simulacro, então, como essa aparência, né, que ele era para os antigos. Os antigos aqui provavelmente se refere à Grécia Antiga, né? O falo é um significante cuja função na economia intrasubjetiva, na análise, é designar em seu conjunto os efeitos de significado, na medida em que o significante os condiciona por sua presença de significante. Então, quer dizer, aqui ele vai claramente falar aquilo que a gente já estava tentando antecipar antes, né? O falo é um significante cuja função na economia psíquica é justamente designar os efeitos de significado, na medida em que o significante os condiciona, né, por sua própria presença de significante. Os efeitos dessa presença é que o homem fala, e isso gera as demandas, por mais que esteja alienado delas. É desse lugar de grande outro que sua mensagem é emitida. Então, quer dizer, esse lugar de fala no homem, né? Esse lugar de uma fala que produz demandas, né? É o que é alienado na demanda, constitui o Uferdrangung, ou seja, o recalque primário, que é aquilo que se articula com o desejo, né? Aqui ele vai, então, começar uma articulação entre demanda, desejo, necessidade. A demanda é algo distinto das satisfações pelas quais ela clama. A demanda é de uma presença ou de uma ausência. É a relação com a mãe, colocada nesse lugar de grande outro, quer dizer, a mãe como esse grande outro primordial, que está aquém das necessidades que pode suprir. Ou seja, o sujeitinho demanda a mãe, né, digamos, suprimir essas necessidades. Mas a mãe, no fundo, está aquém de suprir essas necessidades. Ela atende pelo privilégio de satisfazer essas necessidades. Ela atende pelo privilégio, mas ela está, no fundo, aquém de satisfazer as necessidades. Por mais que essa mãe proteger, alimentar, naquilo que a gente se pergunta o que é uma boa mãe, né? Ou aquilo que o Winnicott se perguntou dizendo não uma boa mãe, mas uma mãe suficientemente boa, né? Aqui Lacan está marcando, dizendo, olha, seja boa, seja má, seja suficientemente boa, seja boa o suficiente, não importa. O ponto é que ela está aqui, né? O poder de privá-las pela única coisa que elas são satisfeitas. Isso é o privilégio de ser grande outro materno. Então, quer dizer, o privilégio de ser grande outro materno, Lacan vai dizer, é um privilégio do dom. Dom aqui no sentido de dádiva, de doação, de dar, né? Daquilo que ela não tem, ou seja, o amor. Ou seja, o privilégio desse grande outro materno é o dom, é dar aquilo que ela não tem, ou seja, o amor. E aqui também aparece isso que em outros seminários Lacan vai definir com mais clareza, né, de que amar é dar o que não se tem. Então, quer dizer, isso começa justamente por desse grande outro materno, que é a mãe, em que o que ela dá? Ela dá o que ela não tem. Por isso que ela não supre. Ela não supre nenhuma necessidade, porque ela não tem para dar. Esse mito do amor materno, que a mãe sabe reconhecer as necessidades da criança e sabe o que a criança necessita e por isso dá. Não, as mães estão loucas, desesperadas, tentando aplacar aí o choro
insuportável da criança, né? Digo loucas porque enlouquecem com esse choro, né? Ficam transtornadas nesses primeiros tempos da vida de um serzinho, né? Ficam transtornadas a ponto que acordam de pijama, não conseguem nem escovar os dentes e pentear o cabelo, né? Enfim, me refiro àqueles primeiros meses da vida de uma criança em que as mães, que geralmente se ocupam dessa maternagem inicial, ficam enlouquecidas e qualquer um se enlouquece com isso, né? Então, nesse ponto de não saber o que a criança quer e tampouco de suprir essa necessidade, ficam aquém disso, né? Mas o que elas dão para a criança? O que essas mães, esse grande outro primordial, dá? Que não tem, ou seja, o amor. E no fundo é isso que a criança precisa. Não precisa suprir as suas necessidades. Sim, algumas sim, né? Senão a criança vai morrer de fome. É necessário suprir algumas necessidades, sim, mas algumas, não todas, né? Não é suprir tudo, né? É suprir algumas. E fundamentalmente o amor, dar aquilo que não tem, né? Então, é esse que é o ponto aí dessa articulação, né? Isso tudo se transforma, então, numa demanda de amor. A necessidade passa a ser essa demanda de amor. Ou seja, a criancinha, nos próximos momentos lógicos, aí, nos próximos tempos lógicos dessa operação, ela vai chorar não mais por uma necessidade. Por mais que tenha necessidade de inúmeras coisas, esse choro, que inicialmente é um grito, né, puro real, transforma numa demanda, se transforma num choro demandante. E o que ela demanda é o amor, né? Então, a necessidade agora reaparece no para-além da demanda. Ou seja, essa necessidade escutada agora como escutada e elevada em um grau de demanda, de amor, ela se torna aí nesse para-além da demanda, né? A potência da pura perda surge no resíduo de uma obliteração, vai dizer Lacan, né? Ao incondicionado da demanda surge então o desejo. O desejo não é nem o apetite de satisfação, aquele que eu entendo que seria da ordem da necessidade. Então, o desejo não é nem o apetite de satisfação, nem a demanda de amor, mas a diferença que resulta da subtração do primeiro à segunda, o próprio fenômeno da espaltum, da fenda. Então, aqui, Lacan está fazendo uma operação matemática. Ele está dizendo, olha, o desejo não é a satisfação da necessidade e nem a demanda de amor, mas ele surge da diferença que resulta da subtração do primeiro à segunda. Então, nós temos que fazer essa operação matemática, quer dizer, o primeiro é o apetite da satisfação da necessidade. Então, necessidade menos demanda. Então, tem uma fórmula aí matemática. Necessidade menos demanda igual a desejo, né? Então, o desejo surge disso, né? Da necessidade menos a demanda. Isso também vai aparecer em outros momentos do ensino do Lacan. Seminário 5, por exemplo, ele vai falar novamente disso, né? No 4, me parece que também. Enfim, retorno da demanda sobre o sujeito da necessidade e uma ambiguidade presentificada no outro que está em causa na prova de amor demandada, né? Então, ele está articulando aí essas três ordens, né? Da necessidade, da demanda e do amor. A necessidade ligada à necessidade dessa satisfação, a necessidade primordial aí, a demanda como do amor e o desejo justamente como aquilo que fica em falta, aquilo que essa demanda de amor não vai dar conta e essa supressão da necessidade também, a satisfação da necessidade também não vai dar conta. Então, o desejo como falta, né? E o desejo, essa falta que constitui aí o desejo fundamental, porque veja que interessante o que o Lacan vai dizer, né?
numa relação sexual, não basta que os parceiros sejam sujeitos à necessidade. Digamos assim, estou transando por necessidade, né? Estou aqui na secura transando por necessidade. E o meu parceiro, a minha parceira, então, é um sujeito dessa necessidade. Não, isso não basta. Também não basta que esse meu parceiro seja objeto de amor, no sentido que amo o meu parceiro. Mas, na relação sexual, o parceiro tem que ocupar um lugar de causa de desejo, né? Isso é muito interessante, né? Ou seja, as relações sexuais, eu não digo a relação sexual, essa não existe, né? A relação sexual como proporção, como encaixe, como uma proporcionalidade entre os sexos, isso não existe. Mas as relações sexuais, as relações entre os seres sexuais, ela pode perdurar, e talvez perdurar por muitos anos, no momento em que o outro, o parceiro ou a parceira, é causa de desejo. Ou seja, se funciona como objeto A. Se não, é aquele casamento em que o sujeito diz: amo muito a minha esposa, foi uma pessoa muito importante para mim, cresci muito com ela, foi e é uma mãe maravilhosa para os meus filhos, admiro muito, pediria pororó, mas não tenho desejo por ela, né? Então, quer dizer, ela supre necessidades, ela é um objeto amoroso, mas não há desejo, né? Então, quer dizer, estar como causa de desejo, né? É isso, inclusive, o que está lá no quadrante da sexuação, né? Nas formas da sexuação, né? Em que, no quadrante do homem, o sujeito vai buscar o A que lhe falta, que está no quadrante da mulher, né? Então, o objeto A, é uma pena que não tenho aqui facilmente essa figura para mostrar a vocês, ou até tem, mas isso levaria algum tempo aqui até encontrar ela aqui. Bom, mas enfim, depois vocês podem verificar isso. Nas formas da sexuação, a gente pode dizer que no quadrante do homem está ali o sujeito e uma seta que vai em direção ao quadrante da mulher e uma seta em que tem um azinho, objeto A no quadrante da mulher. Então, quer dizer, esse objeto A como o que falta, né, para o sujeito, como aquilo que falta e aquilo que é causa de seu desejo. Então, quer dizer, vai buscar no outro essa causa de desejo, aquilo que lhe falta, né? Então, extremamente importante essa leitura, né? E Lacan aqui vai dizer, então, que essa verdade está no cerne da vida sexual, né? Da causa de desejo, né? Essa é a condição de felicidade para o sujeito e camuflar sua ânsia na virtude do genital, né? Então, quer dizer, é claro, a felicidade como algo fugaz aí, né? Mas em que o sujeito também se camufla aí na questão do genital, né? Bom, e aí o Lacan vai criticar aqui na 699 de como também os psicanalistas fizeram, né, dessa questão da virtude do genital, né, o som da fanfarra, né, ou seja, os psicanalistas franceses, principalmente Lacan está se referindo, de como fizeram essa questão da genitalidade à sexualidade normal, né, camuflando aí a ânsia, né. E Lacan vai dizer na 699, então, de que seja como for, o homem não pode visar a ser inteiro, personalidade total, visto que o jogo de deslocamentos e condensações que está submetido o coloca na relação com o significante. Então, quer dizer, essa relação de deslocamentos e condensação, ou seja, de metonímias e metáforas, o coloca na relação do significante.
E estar em relação ao significante é estar em relação à falta, porque o significante, ele é um significante da falta, assim como o falo é um significante da falta, né? As pessoas, em geral, né, tendem a ver o falo como a potência, a virilidade, a ereção, né? Ou seja, ah, aquilo que seria um sinônimo de progresso, de potência, de ereção, né? Não, o falo é um significante da falta, porque justamente toda essa potência, virilidade é o que pode falhar, é o que pode não funcionar. Então, é justamente o significante da falta. E o próprio significante é falta, porque o significante é algo esvaziado no sujeito. O próprio Saussure, lá na linguística, ele, nos cursos de linguística geral, ele vai dizer que o significante não é positivo. O significante ele não se significa a si próprio. Ele é uma categoria vazia. Tanto é que não há relação natural nenhuma que ligue o significante ao significado. Por que chamamos esse objeto que está aqui na minha frente de computador? A relação entre esse significante e o significado, significante computador, e a ideia, a representação que ele está significando, essa relação totalmente arbitrária. Então, quer dizer, esse significante, por natureza, ele é vazio, ele é um significante em falta. Eu poderia chamar o computador de qualquer outro nome, qualquer outro significante poderia se referir a essa significação, né? Então, quer dizer, aqui chamamos computador, na França, ordinateur, né? Então, quer dizer, esse significante tem variação, né? Às vezes, até mesmo dentro de uma mesma língua, não só de língua para língua, os significantes se modificam. Numa mesma língua, a gente tem vários significantes para designar uma mesma ideia, uma mesma concepção. Então, quer dizer, qual é o significante verdadeiro? Qual é o significante denotativo, né? Nunca sabemos, né? Dizer um sentido literal é dizer um sentido convencionalmente estipulado como literal. Por uma certa convenção que se diz que aquele sentido é literal, né? Mas o significante mesmo, ele não porta nada. Ele é vazio, né? Nada me faz dizer que esse objeto aqui deveria de ser chamado de computador. Eu poderia nomeá-lo de qualquer outro nome. Taiatá, Cuiacu, sei lá, qualquer outro nome que eu inventasse aqui, poderia designar computador, né? A princípio, né? É claro, isso teria que ser absorvido pela língua e tal, absorvido aí pelos falantes e entrar efetivamente no léxico da língua dos falantes e tal. Mas isso tudo que eu quero dizer é que como o significante, por natureza mesmo, lá na natureza linguística dele, ele é uma categoria vazia, né? Então, ele é essa pura falta. E se eu falo é um significante, não tem nada a ver com essa coisa obelisco, ereto, não sei o que lá, né? Se trata disso. Bom, na 699 ainda, Lacan vai dar uma definição super importante aqui, quando ele diz o falo é o significante privilegiado dessa marca onde parte do logos se conjuga com o advento do sujeito. Logos aqui ele está tomando como linguagem, discurso, também podemos dizer de um relato, né? Ou seja, o falo é o significante privilegiado dessa marca, onde parte do logos, da linguagem, então se conjuga com o advento do sujeito. Desculpe, com o advento do desejo, perdão, lapso meu aqui. Sim, podemos pensar o sujeito de desejo, né? Mas ele diz desejo, né? Então, o falo é o significante privilegiado dessa marca, onde parte do logos, dessa linguagem, se conjuga com o advento do desejo. Esse significante é o mais saliente do que foi escolhido
na copulação sexual. Quer dizer, esse significante é o que mais é saliente na copulação sexual. É também o mais simbólico, já que ele equivale à cópula na lógica. Aqui ele faz um deslizamento aí, porque ele está falando do significante como saliente na copulação sexual, ou seja, na relação sexual, nas transas, nas relações sexuais, o significante é saliente aí, no sentido que esse significante fálico é extremamente importante na relação sexual, né? Lá no seminário 20, Lacan vai dizer que o homem se relaciona com o significante, né? Com o significante fálico, que efetivamente ele se relaciona, ele transa, né? Então, quer dizer, essa copulação sexual e também e também o mais simbólico, já que ele equivale à cópula no sentido lógico. Aqui ele está falando da cópula dentro da lógica, pensando na própria gramática, né? Aquilo que chamamos, por exemplo, os verbos de cópula, né? Os verbos de cópula são os verbos de ligação, né? Então, por exemplo, se eu digo fulano é bonito, né? O é um verbo de ligação, é um verbo de cópula, porque na lógica ele está fazendo uma função SEP, né? Ou seja, sujeito, cópula, atribuição, né? Fulano é bonito, né? Então tem o sujeito, esse verbo de cópula, que é o ser aí, o verbo ser, né? É bonito, né? Então a cópula e a atribuição. Então ele está fazendo um deslizamento da copulação sexual com essa ideia da cópula analógica, que é, então, o elemento de ligação, né? Então, o significante nesse lugar desse elemento de ligação, ele vai dizer aqui, o significante, é a imagem do fluxo vital. Ele só pode desenvolver seu papel enquanto velado, como signo de latência de tudo que é significável. Ou seja, o significante faz a sua função enquanto velado, ou seja, o significante como algo que tem que ficar velado, como um signo de latência, quer dizer, aquilo que está na latência, velado, mas ao mesmo tempo produzindo efeitos. Não é uma latência de velado completamente escondido, né? É o velado que produz efeitos, é a latência que está ali latejando, né? De tudo que é significável, né? A partir do momento em que ele é alçado à função de significante, quer dizer, o falo alçado nessa função de significante. O falo é o significante dessa própria suspensão que ele inaugura para seu desaparecimento. Ou seja, o falo é esse significante velado, suspenso e que é desvelado em certo momento, né? Aqui Lacan faz referência ao demônio Aidos, né? Que é o demônio do pudor, né? Que é justamente aquele que desvela o falo, né? Mostra o falo. Aqui ele está fazendo referência a um afresco que foi conservado intacto depois do soterramento da cidade de Pompeia. Então, quer dizer, é um afresco que existe na cidade de Pompeia e que foi, né, digamos, conservado mesmo após o soterramento, né, e desvelado depois, né. E aí aparece esse demônio, o demônio Aidos, né, que é aquele que desvela o falo, provocando um horror, né. Então, quer dizer, esse desvelamento do falo produzindo um horror, né. Ele é a barra que, pela mão do demônio, cunha o significado, marcando sua progenitura bastarda de sua concatenação significante. Então, quer dizer, essa barra que separa significante e significado, na tradição sociriana, essa barra que, de algum modo, se desvela e mostra esse falo que produz horror, esse falo que também produz aí efeitos significantes,
né? Na página 700, ele vai dizer, então, que o sujeito só designa seu ser ao barrar tudo aquilo que ele significa. Ou seja, ele está falando aí do próprio efeito do recalque, né? Essa barra lá, que separa significante e significado, ele vai dizer, é a barra do recalque, né? O que é vivente nesse ser do recalque primário, do Uferdrango, encontra seu significante ao receber a marca do recalque, do falo. Então, quer dizer, essa questão do recalque aí presente, né, nessa barra, e que o próprio falo fica aí recalcado, né? Esse falo velado, né, é um falo recalcado, né? O falo como significante dá a razão aqui no sentido de média, de razão extrema da divisão harmônica do desejo, né? Então, o falo como significante proporciona, né, a razão enquanto média divisão harmônica do desejo. É um algoritmo que se emprega, né? O falo, então, é um significante que se encontra velado do desejo do outro, né? Então, veja que aqui ele avança também nisso que ele está dizendo do recalque e tal, né? O falo como um significante que se encontra velado do desejo do grande outro. É importante o sujeito reconhecer que esse outro é tão dividido pela espalto do significante quanto ele próprio, né? Ou seja, de tomar também esse grande outro e esse desejo do grande outro também como dividido, também como marcado pela espalto, né? Assim aparece as descobertas kleinianas que a mãe contém o falo. É na dialética do amor e na experiência do desejo que se ordena o desenvolvimento, né? Lacan vai dizer. Então, quer dizer, aquela mãe que inicialmente aparece como uma mãe fálica, né? Na experiência do desejo, nessa dialética aí do desejo e da falta, é que isso vai se mostrar como esse grande outro primordial, esse grande outro materno fálico, vai se mostrar como ele também dividido, ou seja, o grande outro também é dividido, né? Ou seja, se a mãe ocupa primordialmente essa posição do grande outro, então, inicialmente, ela é esse grande outro consistente, esse grande outro potente. Mas, no segundo momento, aparece essa mãe né, castrada. Essa mãe castrada quer dizer esse grande outro, então, barrado. Também ele barrado. E até para poder barrar o sujeito, né? Ou seja, é importante esse grande outro ser barrado para barrar o sujeito, né? Quando Lacan vai dizer não tem o outro do outro, quer dizer, não tem um grande outro do grande outro que vai barrar o grande outro, né? Não, senão entraríamos num looping aí, numa elipse, acho que é o termo, né? Enfim, alguma coisa sem fim, né? Daí o grande outro do grande outro, do grande outro, do grande outro, e aí vai sem fim. Então, Lacan vai dizer, não há o outro do outro, quer dizer, se pensamos a ideia de um grande outro, fundamentalmente temos que pensar que esse grande outro já é barrado para ser grande outro, né? Então, essa fantasia de um grande outro absoluto, a mãe nesse lugar desse grande outro primordial, fálica, toda-poderosa, é, na verdade, uma construção do sujeito aí, é uma fantasia aí do sujeito, né? Então, quer dizer, a mãe se mostrar castrada é fundamental para esse grande outro também estar barrado, né? A demanda de amor, Lacan vai dizer na 699, a demanda de amor só pode padecer de um desejo cujo significante lhe é estranho. Se o desejo da mãe é o falo, a criança quer ser o falo para satisfazê-lo. A divisão é experimentada no desejo do outro. O que a criança tem de falo não vale mais do que ela não tem. Ou seja, que interessante, na 701, a página 701, que Lacan vai dizer, olha, o que ela tem de falo, o que ela não tem, é na mesma.
essa demanda de amor que se quereria que ela fosse o falo, quer dizer, a demanda de amor que ela supõe que ela tem que ser o falo que falta à mãe, seja ela tendo falo, não tendo falo, sendo falo, não sendo falo, não importa. O fato é que a criança não tem nem é o falo e a mãe não é fálica e tem que se deparar com a falta que a constitui. Né? A mãe vai ter que se haver com essa falta, né? E a criança não será o falo e também não é para ser colocado nesse lugar de ter e não ter. De todo modo, eu falo como um lugar de suposições aí, né? De ser o falo, de ter o falo, né? Quer dizer, nesse jogo de suposições que justamente vai constituindo o sujeito. Né? Na experiência do desejo do outro, o sujeito não somente aprende o fato dele ter ou não ter o falo, mas aprende que a mãe não tem o falo. Quer dizer, isso me parece um ponto central nesse momento. Né? Quer dizer, nessa experiência do sujeito com esse grande outro, não somente ela aprende o fato de ter ou não ter o falo, mas fundamentalmente de que a mãe não tem o falo, ou seja, que a mãe não é fálica. E que dá um efeito assim de que, bom, ninguém é fálico. Né? Essa ideia de um todo-poderoso fálico aí é um fantasma. Né? É nesse momento da experiência que a castração tem aí o seu efeito. Aí está a conjunção do desejo, em que o significante fálico tem sua marca, com a ameaça ou a nostalgia da falta a ser. Né? A lei, então, é introduzida pelo pai, que depende aí o seu futuro. Né? Quer dizer, essa intervenção do pai aí como lei é fundamental. Senão, nessa cópula aí entre ser o falo da mãe e aquele que vai preencher a falta da mãe, quer dizer, é extremamente perigosa se a coisa se estrutura desse modo. Né? Então, o pai como um terceiro aí, nessa função de terceiro que introduz a lei. A função do falo na relação entre os sexos, uma função em torno do ser e do ter o falo como significante, tem o efeito de dar realidade a esse significante e de irrealizar as relações a serem significadas. Né? Este significante está na relação entre os sexos. Né? Esses ideais adquirem vigor demanda de amor que reduz o desejo à demanda. Né? Então, é para ser o falo, significante do desejo do outro, que a mulher vai rejeitar uma parte essencial de sua feminilidade para se fazer na mascarada. Aqui, Lacan introduz um termo que ele traz, então, da psicanalista Joan Rivière, que é a mascarada, né? Em que ele vai dizer, então, da posição da mulher como a mascarada, quer dizer, essa posição da feminilidade em que todos os adornos, adereços que a mulher usa, todos esse se montar, né? Hoje em dia se usa esse termo extremamente interessante, né? A mulher estava toda montada, né? Quer dizer, essa ideia de estar montada, né? Quer dizer, estar mascarada, né? Desses atributos fálicos, né? Então, quer dizer, ela se mascara, ela se coloca nesses atributos fálicos, né? E Lacan vai dizer que, na 701, né? É pelo que ela não é que ela pretende ser desejada ao mesmo tempo que amada. Então, quer dizer, a mascarada mostra uma máscara, mostra que é pelo que ela não é que a mulher quer ser desejada, ao mesmo tempo que amada. Ela encontra o significante de seu próprio desejo no corpo daquele a quem sua demanda de amor é endereçada. Então, quer dizer, endereça essa demanda de amor ao outro, justamente no intuito de encontrar nele esse significante de seu próprio corpo. Né? O órgão que se reveste dessa função adquire um valor de fetiche, quer dizer, esse órgão dito fálico, ele fica sendo tão falicizado aí que atinge o valor de fetiche.
há no mesmo objeto uma experiência de amor e um desejo que ali encontra o seu significante, né? Na 702, ele vai dizer que a frigidez, nesse caso, eu já tento me encaminhar para o final aqui, gente. A frigidez, nesse caso, é bem tolerada pela mulher, né? Isso a gente observa na clínica também, né? A frigidez parece bem tolerada pela mulher, enquanto o recalque inerente ao desejo é menor que no homem. Isso é algo que Freud já havia dito também, né? Essa a incidência do recalque menor nas mulheres, né? No homem, a dialética da demanda e do desejo engendra a categoria de uma degradação específica da vida amorosa, né? Ou seja, no homem nós vamos ter uma dialética entre essa demanda de amor e o desejo sexual, né? Aqui ele está falando que se o homem busca a demanda de amor na própria mulher, em que ela dá o que ela não tem, ou seja, dá o amor, inversamente, seu próprio desejo do falo faz surgir seu significante, em sua divergência remanescente dirigido a outra mulher, que pode significar esse falo de diversas maneiras, quer como a virgem ou como prostituta. Aqui Lacan se refere, então, a, a, a algo que Freud diz lá, me foge agora o nome do texto, em que Freud fala da degradação específica da vida amorosa em alguns homens, em que eles ficam entre a demanda de amor e o desejo sexual. E, na demanda de amor, o homem é amado, amado tal como foi pela mãe. Então, a mulher ocupa esse lugar da mãe, esse lugar da virgem. E o desejo sexual fica com a outra, ou seja, com a prostituta. E aí alguns homens ficam nessa questão em que ou a mulher é a virgem ou é a puta. E aí uma certa dicotomia aí de que como juntar a virgem e a puta numa mesma mulher. Às vezes fica sendo impossível, né? Aquilo que muitos homens, né? A mulher fica sendo a virgem, intocada sexualmente, né? Quer dizer, não conseguindo fazer a relação sexual ou determinadas coisas na relação sexual com essa imaculada aí, né? E tendo que fazer com a outra, né? Aquela que assumiria o lugar da prostituta, né? Daí resulta, então, a tendência de uma força centrífuga da pulsão genital na vida amorosa, que faz da impotência algo muito difícil de suportar, ao mesmo tempo em que o recalque inerente ao desejo é mais acentuado. Ou seja, é a pulsão genital que fica aí numa impotência, porque se o sujeito vai uma relação sexual com a mulher, precisa fazer toda essa pornografia, vamos dizer assim, da prostituta. E aí se inibe diante disso, não consegue. E aí, muitas vezes, a impotência vem aí como algo difícil de suportar, né? Lacan vai corrigindo aqui, dizendo, olha, a infidelidade, a infelicidade também, mas a infidelidade não é própria dos homens, né? Na mulher é semelhante, exceto o fato de que o amor, o outro do amor é mal discernido no recuo, onde vem substituir o ser do mesmo homem. Então, quer dizer, a infidelidade é própria dos homens, né? Há também isso na mulher, mas de um modo diferente, né? No modo em que está esse outro do amor é mal discernido, no recuo onde vem substituir o ser do mesmo homem. Nas últimas palavras aqui, Lacan vai dizer que a homossexualidade masculina se constitui na vertente do falo. Já a homossexualidade feminina orienta-se por uma decepção que reforça a vertente da demanda do amor. Então, quer dizer, a homossexualidade masculina se constitui nessa vertente do falo, já a feminina numa certa decepção em que reforça a vertente da demanda de amor. Ou seja, a homossexualidade feminina como essa demanda de amor. E na masculina, essa vertente do falo. Isso me parece que
coloca muito essa divisão, né, em que a gente escuta na clínica a homossexualidade masculina muito em torno do falo, aquelas experiências homossexuais que vocês já devem ter escutado na clínica de vocês também, em que os homens estão ali, sei lá, no meio da rua, num ponto de ônibus, se olham e tal, e vão para um banheiro público e tem uma relação sexual e aí depois acaba ali. Ou seja, tudo muito em torno desse órgão dito fálico, né? Enquanto que a homossexualidade feminina parece que está envolta na demanda de amor, né? Essa demanda de amor em que muitas vezes a mulher busca esse amor na parceira, né? Esse amor, essa compreensão, esse alguém que faz, né, coisas para ela, agrados e tudo mais, né? O fato da feminilidade encontrar refúgio nessa máscara, na mascarada, né, faz com que a própria ostentação viril pareça feminina. Isso é interessante, né? Ou seja, né, todos os adornos, atributos fálicos usados aí na mascarada, né, no sentido que a mulher usa os fálicos aí na mascarada, faz com que essa ostentação viril pareça feminina, né? Ou seja, a própria ostentação de virilidade, Lacan estaria dizendo aqui que, né, estaria dizendo, não, está dizendo, né, que essa ostentação viril, ela parece muito mais feminina do que masculina. Por fim, então, ele vai dizer que Freud sustenta que existe apenas uma libido, e ela é de natureza masculina, quer dizer, de natureza ativa, né? A função do significante fálico desemboca na relação do nous e do logos, ou seja, ele termina o texto com essa frase, querendo dizer que a função do significante fálico desemboca na relação do nous, que seria a inteligência, o intelecto, e do logos, que é a linguagem, o discurso, né? Então, quer dizer, a função do significante fálico está entre a inteligência, o intelecto, o espírito e a linguagem e o discurso. Bom, gente, é isso que eu preparei aí para hoje. O texto era curto, mas eu acabei me alongando, como sempre, aqui. Pensava fazer uma exposição um pouco menor hoje, mas, enfim, é curto em páginas, né? Mas é um tema extremamente longo e com inúmeras coisas. Obrigado pela atenção até o momento. Passo a palavra, então, à Estela, que vai fazer algum apontamento, não sei se uma pergunta, um comentário, enfim. Apresento, né, Maria Estela Gonçalves, que é adjunta aqui na Maiêutica, tem trabalhado arduamente aí com a gente na transcrição desses seminários. Passo a palavra, então, para você, Estela. Obrigada, Maurício. Boa noite, colegas. Obrigado, Andréia, também pelo convite, né? Então, eu perdi o início do seminário e por problemas técnicos, né, aqui da internet, mas, assim, é justamente a parte onde eu preparei, né, um comentário, que é a introdução, né, do Lacan. E então eu escolhi essa introdução para poder pensar, né, sobre essa citação de Lacan, que eu vou ler, que está na página 692, né, em que ele inicia pelo complexo de castração, né, que tem essa função de nó, né. Então, nesse item 2, ele coloca que essa função, né, que o complexo de castração inconsciente tem uma função de nó, numa regulação do desenvolvimento que dá a esse primeiro papel sua rádio, ou seja, a instalação no sujeito de uma posição inconsciente sem a qual ele não poderia identificar-se com o tipo ideal de seu sexo, nem tampouco responder, sem graves incidentes, às necessidades de seu parceiro na relação sexual, ou até mesmo acolher com justeza as necessidades da criança daí procriada. Eu não sei se eu estou repetindo, Maurício, porque tu iniciasse e eu não pude acompanhar, né, o seminário, mas estou fazendo essa colocação e foi a que eu preparei, né? Então, nesse sentido, Lacan estaria dizendo
que somente passando pelo complexo de castração é que o sujeito poderia identificar-se com o tipo ideal do seu sexo, ter uma posição subjetiva na relação sexual, satisfazer as necessidades enquanto desejo, né, do parceiro, ter um filho, isto é, responder do lugar de maternidade e paternidade. Então, eu coloquei assim, como é que podemos pensar sobre essas afirmações de Lacan com relação às manifestações sexuais que se apresentam na diversidade nos dias de hoje, né? E se essas questões, essas afirmações de Lacan, se elas continuam como centrais para o sujeito do nosso tempo. Mas, mesmo assim, eu gostaria que o Maurício pudesse abrir um pouco mais sobre esses pontos, né? E para também poder acompanhar melhor, né? Essa questão essas questões que eu coloquei, então. Tá bem? Passo a palavra Ok. para né? Uhum. Ok, muito obrigado, Estela, pela questão extremamente pertinente e central, né? Eu ouvi alguns psicanalistas falando alguma coisa do tipo, temos que rever a questão do falo na psicanálise, temos que rever aí, reelaborar o falo, ou de trabalhar com um conceito para além do falo, alguma conversa nesse sentido. Eu, particularmente, acho que não se trata disso. Não se trata disso. Talvez alguém que diz isso, talvez esteja tomando o falo como essa ideia do falo como a potência, como o obelisco que eu brinquei antes, assim, né? Eu acho que se pensamos o falo como o significante da falta, em que, por um lado, ele é o significante no sentido daquilo que se apresenta, daquilo que é presença, mas ele é o significante da falta, então também é ausência, e nesse sentido há um jogo entre presença e ausência, né? Inclusive, até uma vez nessa revista Clinamen que eu citei no início, que tem o seminário do Harari sobre o falo, tem um pequeno texto meu daquela época em que eu intitulei Presença do Falo, justamente fazendo uma conjunção entre a palavra presença e ausência, né? Então, presença, né? Presença e ausência, né? Presença do falo, ou seja, que o falo ele mostra uma presença e mostra uma ausência. Eu acho que se tomamos o falo como significante, que é o ponto central desse texto, assim, para mim, o que Lacan diz nesse texto, em uma frase, ele diz que eu falo um significante, que toda significação é fálica. É isso que ele diz. Ele está tirando o falo como órgão, como masculino, como potência, como ativo, como objeto parcial, objeto interno, bom, mal, ele tá limpando todo esse terreno aí para colocar o falo como um significante, de Bedeutung de falo, né? Quer dizer, esse efeito de significação do falo. E nesse sentido daí estamos no campo da linguagem, estamos no campo do falo como esse significante da linguagem. O que é a linguagem? A linguagem é o que há de mais plural no mundo, mais plural nas nossas vidas. A linguagem é pura heterogeneidade, a linguagem é pura pluralidade, a linguagem ela não está restrita a uma determinada coisa. Então, a pergunta que a Estela faz em relação às sexualidades, a essa pluralidade das sexualidades dos nossos dias, que não é também dos nossos dias, mas talvez o que é dos nossos dias é um debate talvez mais produtivo sobre isso. Então, essa pluralidade
ela é uma pluralidade da linguagem. Ora, se ela é uma pluralidade da linguagem, justamente é um significante. Né? Se a gente diz LGBTQIA+, ou seja, cada letrinha que se junta nessa sigla e que foi crescendo ao longo dos anos, né? Me lembro que no passado dizia GLS, né? Esse barzinho aqui é GLS, né? Inicialmente era isso, e depois, se a cada letrinha que se coloca aí representa algo a mais, isso que está sendo representado da ordem do significante. Isso que está sendo representado da ordem do fálico. Do falo como esse organizador da sexualidade. O organizador das sexualidades. Sejam essas sexualidades hétero, homo, trans, bi, como queiram. Me parece que o falo está nesse diapasão aí que organiza essas sexualidades. E a castração, que nessa passagem que você lê, a castração também é o ponto central disso, né? Ou seja, a castração não é um conceito periférico na psicanálise, também não é um conceito fundamental, mas assim, no sentido em que, de algum modo, o sujeito passa pela castração, né? Como ele se articula com ela, aí nós temos as estruturas clínicas, as diferentes formas de se estruturar, as diferentes formas como esse movimento se dá. Mas não tem como pensar também uma psicanálise fora da castração, né? Uma psicanálise que não toque na questão da castração. Então, quer dizer, esse par falo-castração, que me parece que faz parte da função fálica, né? A função fálica que, que mostra o falo e a castração, ou seja, a presença e a ausência, essa função fálica é constituidora. Tem como dizer, a castração pode até não se inscrever, como Lacan fala lá de uma forclusão na psicose e tal, pode até não se inscrever, mas não quer dizer que o sujeito não passou por isso. Passou e de algum modo se articulou com isso, seja uma articulação forclusiva, mas foi isso que foi possível, né? Então, ou seja, prescindir desse conceito me parece fazer uma outra coisa que não psicanálise. Alguma outra coisa. Eu acho que é possível fazer psicanálise com esses conceitos e trabalhar essas categorias sexuais que se apresentam aí no debate, na atualidade do debate, e colocar a psicanálise com as suas ferramentas nesse debate. Claro, outras teorias vão pensar de outro modo, as teorias de gênero, Judith Butler e tal, vão trazer as suas leituras, ok, super bem-vindas e tal, vamos dialogar, mas vamos pensar com os dispositivos teóricos da psicanálise como podemos dialogar sobre isso. Vamos conhecer também essas outras teorias, extremamente pertinente que os psicanalistas conheçam isso. Né? Não é para se fechar assim, não podemos ficar nessa de só lemos psicanálise, né? Enfim, o próprio Lacan tinha esse movimento de abertura, né? Que lia uma série de outras coisas e trazia essas outras coisas para a psicanálise, articulava e tal, né? Então, me parece que é esse o caminho, assim, né? Quase, antes eu disse prescindir do conceito de fala. Só podemos prescindir do falo se nos servimos dele. Estou fazendo aqui uma correlação com outro aforismo lacaniano, quando Lacan diz se é possível prescindir do pai com a condição, né, de ter se servido dele. Então, me parece que na sexualidade também, assim, podemos prescindir do falo, mas não sem antes ter se servido dele na constituição daquilo que chamamos de sujeito. Bom, era mais ou menos isso, né? Daniel?
Obrigado, Maurício. Boa noite, Estela. Obrigado pela apresentação de vocês. Boa noite, colegas. Bom, bem brevemente, né? Talvez você já tenha antecipado, você falou de tantas coisas importantes agora, porque a gente tende muito a afirmar essa questão da sexualidade nos dias de hoje, né? E aí isso sempre me lembra muito a questão que, inclusive, hoje, em algum momento eu trabalhei, que é como seria, né? Essa pergunta, inclusive, é feita, está lá no vídeo da Maílde, inclusive do YouTube, né? Aquela pergunta que é feita ao Lacan no Television, né? Como seria o fenômeno do ser no mundo antes do advento da noção de inconsciente, né? Ao que o Lacan responderia era muito parecido, né? Porque a gente pode se perguntar, né? Antes do Newton inventar a fórmula que força é igual a aceleração mais a gravidade, né? Enfim, antes do Newton, a maçã continuava caindo na cabeça. Então, as relações dos fenômenos do inconsciente, elas já estão postas antes mesmo da conceitualização do inconsciente. E dessa forma, todas essas letras, apesar de não haverem na época ou a época passada, elas estavam lá. Então, todos esses fenômenos da relação ou da dificuldade de correlação à sexualidade, elas já estiveram sempre postas. E aí é que me parece bem importante a questão do Bedeutung des Phallos, né? Que é a função, como você destacou, né, Maurício, a função genitiva, né? Ou seja, não é o falo não é como uma representação da significação, mas há uma própria essência, se eu posso abusar desse termo, né, nesse sentido, da significação, ou seja, o falo é o próprio mecanismo de significação. Significação do quê? Daquilo que nos falta, né? Então, me parece bem importante isso que você trouxe, porque a gente tende muito sempre, por mais que isso seja sempre afirmado, a gente tende a ter essa dificuldade de saber que, apesar de simbolizar, eu falo simbolizar órgão, ele não se reduz a eles, sejam pênis ou clitóris, e mais, ele faz uma simbolização sobre outros objetos. E aí a coisa se mistura. Então, aí se mistura exatamente nessa relação da aliança ser uma atribuição que diz respeito a um sexual. Então, essa obtenção de prazer no lugar do sexual vem aí justamente a partir da noção do falo como significante. E aí é que me parece importante a gente sempre lembrar que a maçã já caía na cabeça antes da fórmula da gravidade, né? Sim, eu concordo, Daniel, com tudo isso que você disse, extremamente pertinente. Eu apenas acrescentaria uma outra questão aí para a gente pensar pensar no advento do inconsciente também é pensar no advento da linguagem, né? Em que momento esse macaco começou a falar, né? Estou brincando, ironizando um pouco, né? Quer dizer, em que momento surge. Esse é um mito fundamental da coisa, aí, né? Essas origens, como dizia Nietzsche, só podemos abordar por mitos, né? Quer dizer, falar em origens é falar em mitos, né? Porque mesmo as explicações científicas lá sobre o Big Bang são aproximações, né? A teoria do Big Bang é muito mais uma ficção científica, parece, do que uma teoria propriamente comprovada e explicada por A mais B, como outras tantas que a ciência realmente tenta e explica efetivamente, né? Então, eu diria que essa origem é ficcional, quer dizer, não sabemos exatamente em que momento
se é que tem uma passagem entre natureza e cultura, o nascimento da cultura, o nascimento da linguagem, o nascimento do psiquismo, ou seja, todas essas perguntas seriam perguntas esclarecedoras e norteadoras de muitas coisas, né? Então, quer dizer, também não nos interessa, como dizia Susi, estudar toda essa origem. O fato é que aqui estamos. O fato é que somos esse ser de linguagem, né? Constituídos e atravessados por tudo isso que você falou, né? O fato de Freud, num determinado momento dessa história, ter inventado o inconsciente enquanto um dispositivo teórico para dar conta, teoricamente, de tudo isso que se passa com o sujeito humano e que sempre se passou, né? Nos diz simplesmente num determinado momento em que a psicanálise entra na cena do mundo aí com a sua a sua teoria para articular isso tudo. Mas o inconsciente já estava lá desde sempre, né? Ao menos desde sempre que entendemos que há linguagem, que há esse sujeito humano, né? Então, quer dizer, o falo também estaria no cerne dessa linguagem. Então, pudéssemos descobrir esse momento aí de passagem, aí descobriríamos uma grande coisa. Talvez, volto a dizer, como dizia Saussure, para compreender as jogadas no jogo do xadrez, não precisa estar acompanhando o jogo desde o início do jogo. Quer dizer, se você substitui um jogador numa mesa de xadrez e você perdeu o início do jogo, quando você chegou ali eles já estavam jogando, não importa, você entra no jogo e faz as suas jogadas e você pode até ganhar do adversário ali. Não precisa estar acompanhando o jogo desde o início para compreender como é que foi e tal. Então, quer dizer, não nos interessa também chegar nesse ponto de origem como se, enquanto não descobrimos isso, não podemos avançar. Não, avançamos sem esse ponto, e esse ponto é muito mítico, né? Então, eu acrescentaria essa reflexão junto a isso que você expôs e que eu concordo plenamente. Muito bem, vamos dar sequência aqui. Léo pediu a palavra. Eu queria fazer uma boa noite. Obrigado ao Maelto, obrigado ao Maurício pela sua fala tão brilhante. Eu queria, dentro do que foi falado pelo Daniel, sim, as relações com a gravidade eram antes e depois de uma formulação como são. Agora, a questão da linguagem dita sobre, até Einstein, era a Terra que atraía os objetos. Depois dele, é o universo que aperta as coisas de volta para a Terra. Olha a enorme diferença de fala sobre a mesma coisa. Enfim, a Terra atrai os objetos ou o universo empurra as coisas para a Terra? Esta diferença muda tudo e é a mesma coisa, ou não é a mesma coisa? Aí me lembra do próprio sujeito, que foi a expressão que tu usaste para responder ao Daniel, o sujeito antes ou depois do iluminismo? O sujeito antes do iluminismo era vassalo, sujeitado por, não era dono de si. O sujeito depois do iluminismo, quando a Revolução burguesa inventou a ideia de propriedade, e a primeira propriedade foi a do corpo, e se inventou o indivíduo então passou a ser falado como um sujeito aqui com um significante de autor de si próprio, antes submetido a. Então, eu não sei
nós, como sujeitos de fala e falados, eu não sei se o sujeito falado na Idade Média é o mesmo sujeito, eu acredito que não, eu fico com Foucault, que o sujeito moderno é uma invenção nova depois do iluminismo, falado como um autor, senhor, conducente de si próprio, né? Todas essas coisas falando, por exemplo, tu usaste o exemplo do computador, né? Computador era um adjetivo, a máquina que computa, que faz as contas, virou um substantivo. Há uma enorme diferença. Em espanhol, por exemplo, é máquina computadora, uma máquina que faz as contas. Não tem o substantivo computador. Quem tem razão, os espanhóis ou nós? É a mesma coisa dita de forma completamente diferente, inclusive na gramática, uma classificação de palavras diferente. Então, é nisso que eu queria colocar, quer dizer, o quanto a questão da sexualidade, dita de outra forma, como um pecado, é uma sexualidade igual a uma sexualidade que pode, que se exibe, que passeia na avenida, que grita contra as opressões. Na medida que é falada, que não pode ser falada, não falando, será que se expressa, que se realiza? Logo, será que não se realizando é, ou ela não se realizando não é? São considerações todas que me surgiram a partir da tua fala do computador e da fala do Daniel, que me fizeram pensar, ainda com algum devaneio, nesses aspectos. Obrigado. Sim. É extremamente interessante, Léo, a tua colocação. Agradeço também. Acho que faz a gente refletir um pouco mais sobre isso. E penso que essa invenção da psicanálise, né, ela tem algumas condições de produção disso, né, como toda invenção, né. Numa teoria que eu tenho um certo conhecimento também, que é a análise do discurso, né, se usa muito esse termo, né, condições de produção, né, condições de produção de um discurso, condições de produção de um sentido que advém desse discurso, né. Então, quer dizer, não é totalmente ao acaso o momento em que a psicanálise é inventada, né? Quer dizer, não só aquilo que se entende como um Zeitgeist, um Ortgeist, que convergem aí para a formulação de uma certa ideia, mas todo um desenvolvimento histórico também, né? Isso que tu falava do Vassalo, depois o sujeito do iluminismo. E sim, de algum modo, a gente pode pensar que o sujeito sofria antes de Freud, ou lá na Idade Média, sim, sonhava, sim, mas o olhar que temos para isso, a coisa existia, né? Por isso que antes eu citei Frege também, né? Quando o Frege diz o referente é uma coisa apontada, né? O planeta Vênus, esse é o referente, né? Agora, as várias maneiras de designar esse planeta, estrela da manhã, estrela da noite e tal, né? Então, quer dizer, são as Bedeutung, né? São as significações. Então, quer dizer, esse sujeito humano aí, esse sujeito que sofre, que sonha e tal, sujeito existia. Agora, quando vem Freud e cria uma narrativa sobre isso, uma narrativa não, perdão, uma discursividade, né? Que Freud inaugura uma discursividade, é isso que diz Foucault também, né? Ou seja, é verdadeiramente um autor na medida em que cria uma discursividade sobre,
muda essa perspectiva, né? Quer dizer, é a partir desse momento em que a gente lê isso, né? E talvez estamos passando por novos avanços, né? Tem um psicanalista francês, Charles Pommier, que escreveu um livro dizendo, o título é Feminismo, Revolução Sem Fim, né? Ou seja, como algo de que essa concepção, esse olhar sobre o homem está ainda nesse processo de transformação. E nós estamos aqui vendo que podemos articular com isso a partir da nossa escuta, também da nossa experiência clínica, né? O que podemos articular a partir disso, né? No campo de fundamentamento da sexualidade, dessa questão fálica, né? Certo, o Daniel ali concordou com o Léo, né? No chat. O lugar do sujeito, o lugar do sujeito no campo do outro como efeito dessa historização, né? Sim, também concordo. Então, quer dizer, essa historização, essas condições de produção são extremamente importantes. Muito bem, passo a palavra então para a Karen. Está com uma levantada? Oi, boa noite, obrigada pela oportunidade. Boa noite. E faz muito link com o que você colocou. Eu acho que o que cabe atualizar no discurso aí de Lacan, quando ele diz de uma certa predisposição de a homossexualidade feminina estar mais ligada à necessidade, à falta de amor, quase como uma coisa amorosa, quase romântica, né? E que, no caso do masculino, já é outra coisa. E que os estudos feministas, incluindo a Butler, vêm atualizar de que isso não é necessariamente a predisposição psíquica, do aparelho psíquico, mas da cultura, né? Porque até então essa mulher não pensava esse corpo e esse desejo, não se permitia, não se autorizava, né? Isso muda muito, como diz o Léo, muda muita coisa. Então, eu acho sempre válido, porque Freud já falava disso lá no Mal-Estar, na cultura, e às vezes as críticas são severas à psicanálise e a resposta já estava lá. Assim como a maçã continuava, já caía antes, né? Mas agora a gente tem uma outra condição de produção discursiva, né? O feminismo tem feito isso, então essa atualização é nesse sentido, acho que de sempre lembrar, não necessariamente uma predisposição do aparelho. Talvez a gente até, o nosso aparelho psíquico tenha essa predisposição, porque foi assim moldado pela cultura, né? Atravessado. Eu lembro que no caso das histéricas também tinha muito a ver com um momento histórico, social, de as mulheres não aguentavam mais não poder desejar, né? Isso foi um movimento na cultura que aconteceu. Então, né, era sobre isso. Obrigada. Certo. Bom, obrigado também, Karen, pelo seu comentário. É extremamente pertinente, porque ele coloca uma questão também do que é esse psíquico, né? Enquanto você falava, até rapidamente abri o texto aqui, fui na partezinha que ele diz disso, mais para o final do texto ali, e realmente ele não coloca exatamente nesses termos do psíquico, né? Dizendo, uma predisposição psíquica. Nesse momento ali, ele ao menos bati o olho novamente ali e não encontrei isso que ele está dizendo especificamente uma predisposição psíquica. É claro que ele não coloca o acento numa historicidade. Quer dizer, essa ênfase que você deu, né? É uma questão histórica, cultural, a mulher que nunca foi respeitada, né, sempre um objeto quase de consumo e tal, agora ela quer ser amada, né? Então, quer dizer, ele não coloca essa ênfase num aspecto histórico, numa historicidade.
Mas o fato que fica da tua colocação é de pensar assim, o que é esse psíquico? É algo totalmente isento do histórico? Ele seria totalmente isento do cultural, né? Ou aquilo que Freud diz do psíquico inclui isso, porque falar de um grande outro, o que é o grande outro? O grande outro não é a linguagem não é a cultura, ou a linguagem está fora da cultura, né? Não, a linguagem é justamente o ápice de uma cultura, né? Você conhecer bem uma cultura é falar a língua daquele povo, e falar bem. Ali é você conhecer bem as nuances daquela cultura, daquele povo. Então, vejam que me parece extremamente pertinente a gente saber aí né, tomar a linguagem como esse elemento né, cultural. E se justamente Lacan diz de uma estrutura do inconsciente como uma linguagem, está certo que ele não está dizendo que o inconsciente é uma linguagem, não está dizendo isso, não está dizendo também que o inconsciente é como a linguagem, também não diz isso. Ele diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem específica que é a Lalang. Mas isso tudo que falamos do psiquismo pode não ser a historicidade que você coloca, mas também podemos nos perguntar se seria alguma coisa fora dela, né? Como se existisse um psiquismo fora da história, né? Isso que eu fico me perguntando. Acho que também não, não tem como, né? Claro que talvez o psicanalista não dá uma ênfase na história, na historicidade, porque, bom, não é um historiador, ou, enfim, não é por essa via que ele vai desenvolver a sua leitura das coisas. Mas o psiquismo talvez não estaria fora disso, né? Como uma coisa aí que, enfim, né? Algo totalmente fora disso. Então, de algum modo, me parece que essa discussão é pertinente e relevante. Você pediu a palavra? Sim. É só porque, assim, na medida em que ele não comenta, não faz um contexto histórico, mas ele se autoriza a dizer algo no sentido de há uma tendência da homossexualidade feminina assim, a masculina assado. É isso que incomoda lá hoje o discurso, a elaboração do discurso feminista sobre a psicanálise, entende? E não é sem fundamento, porque então ele não se ocupa de colocar o contexto histórico, fazer essa marcação de que tem uma questão cultural aí, deixa em aberto, não se põe, mas se autoriza a escrever que a homossexualidade feminina seria assim e a masculina um tanto assado, entende? É um pouco isso. Obrigada. Sim, obrigado, Karen. Sim, entendi o que você diz. Uhum. Pois é, dessa tendência. É claro que, assim, nós não podemos perder de vista a singularidade, né? Nós não podemos perder de vista a singularidade no sentido de que, assim, de algum modo, dizer que toda homossexualidade masculina é assim, a feminina é assado, né? Quer dizer, não, né? Cada caso é um caso, né? O divã é justamente a marca da singularidade, porque temos que escutar essa singularidade, né? Talvez nessa tendência ele está dizendo desses aspectos que de algum modo sobressaem, né? Mas que não tomar a tendência como determinante também, né? Enfim, bom,
Sim, mas compreendo também e concordo com isso que tu disse, que esse tipo de coisa é o que incomoda em outra leitura, né? Sim, compreendo e entendo isso. Talvez cabe a nós refletir sobre essa tendência, né? Se é uma tendência mesmo. Né? Muito bem, gente. Bom, então tá. Então vamos ficando por aqui. Agradeço a presença e participação de todos, em especial Estela, que fez o comentário, mas também a todos vocês que escutaram, trouxeram também suas reflexões aí no debate, certo? Muito obrigado e até a próxima, que vai ser agora em agosto. Não tenho aqui comigo o dia de agosto, mas vai ter a próxima sessão em agosto. Bom, gente, obrigado e boa semana e até mais. Obrigado, boa noite, colega.